Para cada atleta, os recordes são motivo de orgulho. No entanto, como o futebol é um esporte coletivo, as conquistas individuais acabam ficando em segundo plano. Ainda assim, certamente qualquer jogador ficaria feliz em ter seu nome marcado na história. Hoje vou contar a vocês sobre 20 conquistas no futebol que entraram para o livro dos recordes do Guinness. Tenham um bom vídeo e vamos lá. O sérvio Vuk Bakić, em uma partida da segunda divisão da Sérvia em 2012, provavelmente não esperava se tornar autor de um recorde histórico. Enquanto os adversários esperavam o início normal do jogo, o atacante simplesmente chutou a bola em direção ao gol, e o goleiro, que havia saído um pouco da meta, não conseguiu evitar o gol. Assim, Bakić marcou o gol mais rápido da história em apenas 2,2 segundos. No entanto, o gol foi marcado de forma bastante incomum, já que na época era proibido iniciar o jogo dessa maneira, especialmente com um chute de primeira. Mesmo assim, algum tempo depois, o recorde de Bakić foi superado. Primeiro, Gavin Stokes marcou um gol em 2,1 segundos de modo parecido, e depois o árabe Nawaf Al-Abed melhorou o recorde marcando exatamente 2 segundos após o apito inicial. Em 2001, o atacante da seleção austríaca, Archie Thompson, alcançou um feito único em um jogo contra a Samoa Americana. Sua equipe venceu por 31-0 e Thompson marcou incríveis 13 gols nessa partida. Até hoje, ninguém conseguiu marcar tantos gols em um único jogo. O mais próximo desse recorde foi o jovem atacante do Manchester City, Erling Haaland. Jogando pela seleção sub-20 da Noruega contra Honduras, o atacante marcou mais gols do que Romelu Lukaku em toda a sua temporada na Premier League. Haaland balançou as redes 9 vezes e sua equipe celebrou uma vitória por 12-0. A Premier League já foi palco de gols famosos marcados por goleiros, mas o recorde do gol mais distante da história do futebol ainda pertence a Asmir Begovic na temporada 2012-13, quando ele marcou pelo Stoke City em um jogo em casa contra o Southampton. Quando o atacante do Saints tentou pressionar o goleiro, o bósnio chutou a bola para longe e, sem esperar, acabou mandando-a para dentro do gol. O goleiro do Southampton, Artur Boruc, inicialmente se preparava para receber a bola calmamente, mas ao ver o primeiro kick no gramado, percebeu imediatamente que havia errado na escolha da posição. Já o autor do gol mais distante de voleio foi o capitão do Duisburg, Moritz Stoppelkamp. Em um dos jogos, quando sua equipe liderava o placar nos minutos finais, o goleiro adversário correu para a área rival na tentativa de salvar a situação e empatar o jogo. No entanto, o cruzamento de escanteio não encontrou seu destino e os jogadores do Duisburg tiveram a chance de chutar para o gol vazio. Quando Stoppelkamp recebeu a bola, muitos esperavam que ele a levasse para uma posição mais vantajosa, mas o atacante, com o segundo toque, decidiu chutar de primeira e, como se viu, tomou a melhor decisão. Assim, ele se tornou o autor do gol mais distante de voleio, marcado de 75 metros. O norueguês John Samuelsen, durante uma partida do campeonato nacional, alcançou um feito simplesmente incrível. Assim como no caso anterior, a equipe de Samuelsen liderava o placar no final da partida, e o goleiro adversário correu para tentar salvar a situação em um escanteio. Após um cruzamento mal executado, o goleiro correu desesperadamente de volta. Quando o defensor cortou a bola de cabeça, muitos pensaram que a ameaça estava quase neutralizada. Mas como se viu, foi um presente para Samuelsen, que chutou de cabeça da sua própria metade do campo e marcou um gol incrível de 57 metros, que ainda hoje é um recorde absoluto. Zlatan Ibrahimovic sempre soube surpreender com seus movimentos característicos de Kung Fu, mas o que o sueco fez em um jogo pela sua seleção contra a Inglaterra ainda deixa muitos torcedores perplexos. Aproveitando uma saída de bola não muito precisa do goleiro Joe Hart, o atacante decidiu arriscar uma bicicleta audaciosa de 29 metros e 53 centímetros. Quando a bola entrou no gol, as arquibancadas ficaram em êxtase. Com esse gol, o sueco mais uma vez entrou para a história, tornando-se o autor do gol mais distante já marcado de bicicleta. Em um jogo contra seu ex-clube, o Manchester United, Cristiano Ronaldo marcou um gol espetacular pelo Real Madrid, que também se tornou um recorde. Com o placar em 1-0 para o United, o português respondeu brilhantemente a um cruzamento da esquerda e em um salto incrível empatou o jogo. O salto foi de 2 metros e 93 centímetros, o que ainda é um recorde absoluto. O goleiro Ricardo Nunes tornou-se recordista do gol mais distante marcado após a reposição de bola. A principal diferença em relação ao gol de Begovic é que neste caso o goleiro soltou a bola das mãos e só então chutou, ou seja, ele chutou sem que a bola quicasse no chão. A distância percorrida pela bola foi de impressionantes 85 metros, o que deixou todos no estádio em choque. O georgiano Zurab Tsiskaridze marcou um gol absolutamente incrível em um jogo entre San Antonio e Minnesota.
Quando sua equipe teve a chance de cobrar uma falta a 55 metros do gol, o jogador decidiu arriscar e chutou direto para o gol, pegando o goleiro de surpresa e fazendo a bola entrar direto no fundo das redes. Esse gol lembra um pouco o gol de Hakan Çalhanoğlu pelo Hamburgo contra o Borussia Dortmund. Mas ao contrário do turco, o georgiano tornou-se o recordista absoluto, marcando o gol de falta da maior distância da história. Em um jogo entre os dois Borussias, o jogador alemão Christoph Kramer entrou para a história ao marcar o gol contra mais distante já registrado no futebol. Em uma situação completamente comum, o alemão por algum motivo decidiu fazer um passe alto para o seu goleiro a partir do meio-campo. O goleiro, é claro, não esperava por essa decisão, então a bola voou por cima dele e acabou entrando no gol. A distância até o gol era de impressionantes 45 metros. Um gol contra semelhante foi marcado por Pedri na Euro pela seleção da Espanha, mas naquela ocasião a bola foi desviada por Unai Simon, o que fez com que a trajetória mudasse ligeiramente. Por causa disso, o gol do jovem talento não entrou para o livro dos recordes do Guinness. O indonésio Terence Purhiri, em um dos jogos do seu campeonato nacional, fez uma corrida relâmpago que ainda hoje é a mais rápida da história. Em uma jogada de contra-ataque, o jogador atingiu a incrível velocidade de 39,44 km por hora. Ele corria tão rápido que nem o defensor, nem o goleiro adversário conseguiram pará-lo em sua corrida em direção ao gol. O lendário George Weah, em um jogo contra o Verona em 96, quebrou um recorde que ainda não foi superado. O atacante do Milan conduziu a bola desde sua própria área até o campo adversário e marcou um gol incrível, se tornando o autor da maior corrida individual da história do futebol. Algumas temporadas atrás, o atacante do Tottenham Heung-min Son chegou perto de igualar o feito do ex-vencedor da Bola de Ouro. Em um jogo contra o Burnley, o coreano correu mais de 73 metros antes de finalizar para o gol de Nick Pope. O ex-jogador do Bournemouth, James Hayter, não teve a carreira mais destacada, mas ele detém um recorde que ainda não foi superado. Em um dos jogos, Hayter marcou o hat-trick mais rápido da história do futebol, feito em apenas 2 minutos e 21 segundos. O atacante marcou o primeiro gol de cabeça, o segundo, 45 segundos depois, e o terceiro mais 1 minuto e 30 segundos após o segundo. Em 2015, Sadio Mané do Southampton quase quebrou o recorde de Hayter, mas faltaram apenas 34 segundos para o senegalês. No entanto, seu hat-trick ainda é o mais rápido da história da Premier League inglesa. Em um jogo contra o Aston Villa, o atacante marcou 3 gols em 2 minutos e 56 segundos. No primeiro gol, Mané superou o goleiro em uma situação de 1 contra 1. Apenas 1 minuto depois, os próprios adversários presentearam ele com a chance de marcar o segundo e ele aproveitou. Ele ainda teve tempo para quebrar o recorde de Hayter, mas só conseguiu marcar o terceiro gol 2 minutos depois. A carreira de Nicklas Bendtner no Arsenal de Londres poderia ter sido muito melhor, mas ele ainda conseguiu um feito histórico com os Gunners. O atacante entrou em campo no clássico contra o Tottenham durante a cobrança de um escanteio. 6 segundos depois de entrar, Bendtner aproveitou o cruzamento de Cesc Fábregas e marcou o gol, tornando-se o autor do gol mais rápido da história após entrar como substituto. Se contarmos apenas o tempo de jogo, já que o dinamarquês entrou durante a cobrança do escanteio, Nicklas precisou de apenas 1 segundo e meio para marcar o gol. O concorrente mais próximo de Bendtner é Alexander Golovin, que em 2021 marcou um gol apenas 10 segundos após entrar em campo em um jogo contra o Lorient. Se falarmos da Liga dos Campeões, o hat-trick mais rápido pertence ao atacante do Lyon, Bafétimbi Gomes. Em um jogo contra o Dinamo Zagreb, o francês precisou de apenas 8 minutos para marcar 3 gols contra o clube croata. O primeiro gol foi o mais fácil, já que ele só precisou finalizar um cruzamento após um kick na linha. O segundo gol foi marcado com um chute em direção contrária ao movimento do goleiro. E finalmente o terceiro gol foi marcado ao finalizar um cruzamento para o gol vazio.
Na temporada 19-20, o Leicester de Brendan Rodgers foi tão implacável em um jogo fora de casa contra o Southampton que infligiu uma das maiores goleadas da história da Premier League. Os Foxes venceram seus adversários por 9-0 e poderiam até ter marcado mais. Um ano depois, o Southampton teve que passar por um pesadelo semelhante. Desta vez, o Manchester United foi o responsável pela goleada, derrotando os Saints pelo mesmo placar de 9-0, embora a equipe de Ralph Hasenhüttl tenha jogado a maior parte da partida com um jogador a menos. A propósito, o Manchester United já havia vencido adversários com um placar semelhante antes. Em 95, os Red Devils destruíram o Ipswich Town por 9-0 na Premier League, estabelecendo na época o recorde de maior vitória do torneio. O jogador Serge Dijoux, em uma partida do campeonato grego contra o Olympiacos, passou por uma situação tão absurda que não conseguia parar de rir. O marfinense recebeu um cartão vermelho apenas 11 segundos após entrar em campo, se tornando o autor da expulsão mais rápida da história do futebol. O que é ainda mais engraçado é que esses segundos foram os únicos em que ele vestiu a camisa do clube. Na temporada 2015-16, o atacante do Bayern, Robert Lewandowski, fez algo inimaginável ao marcar 5 gols em 9 minutos contra o Wolfsburg, um recorde absoluto que permanece até hoje. Cada gol foi mais bonito que o outro. Quando o polonês marcou seu último e talvez mais belo gol, os defensores do Wolfsburg estavam tão confusos que era quase doloroso olhar para eles. E claro, Robert recebeu um certificado do livro dos recordes do Guinness por esse feito. Os times brasileiros Vitória e Bahia criaram tanto caos durante seu confronto que o árbitro mostrou 10 cartões vermelhos e 6 cartões amarelos. O jogo rapidamente se transformou em uma verdadeira briga, e o árbitro não teve outra escolha. No entanto, nenhum outro jogo na história do futebol registrou tantas expulsões e advertências. Como podemos ver, os recordes podem ser completamente diferentes. Em quase todos os casos, os jogadores nem imaginavam que entrariam para a história, especialmente nos casos em que o jogador não se destacou da melhor maneira. Bem, galera, este foi o vídeo de hoje se vocês assistiram até aqui. Eu peço que comentem o que acharam do vídeo, lembrando novamente para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativar o sininho para valorizar nosso trabalho. É isso e fui!